Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, o Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é um DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado, no meu canal. E um lembrete para quem é novo aqui no canal, que gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, o DVD sorteado de hoje é um drama muito forte. Uma família, uma adolescente, um relacionamento que começa pela internet e uma situação que muda completamente a vida de todos. Porque o DVD sorteado de hoje é... Confiar. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD... E no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui, tá bom? Então, vou falar um pouquinho desse filme. O filme Confiar, ele foi lançado em 2010 e o filme aborda um tema muito sério. Os perigos que podem existir quando adolescentes conversam com pessoas desconhecidas pela internet. A história acompanha Anne, uma adolescente que começa a conversar pela internet com alguém que acredita ser um jovem da sua idade. A amizade virtual vai ficando cada vez mais próxima, até que Anne descobre que a pessoa com quem estava conversando não era quem dizia ser. O diretor desse filme aqui é o David Schwimmer, porque ele, além como diretor, ele é conhecido principalmente por sua carreira como ator e ele que deu a voz ao Melman de Madagascar. E trazendo aqui no elenco Clive Owen, que interpreta o Will Cameron, o pai da Anne. Ele também participou de outros filmes, como Filhos da Esperança, Sin City, Closer, Rei Arthur, vários outros filmes. E sério, gente, esse é um filme muito bom e bastante pesado. Eu gosto principalmente da maneira como ele mostra as consequências que uma situação dessas pode trazer para uma família. Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando sobre o filme Confiar. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, mostrando o Clive Owen e a Catherine Kenner e a Liana Liberato. Confiar. O que sua família levou anos para construir um estranho que pode roubar com um clique. Um dos melhores filmes do ano, parceria aqui da Swan Films. Aqui está a lombada. Bem difícil de focar. Aí. A parte de trás. Um pouco aqui da sinopse do filme. Algumas ceninhas. Liberato, a garota que tem atualmente 15 anos, é fantástica. Não contém nenhum bônus nessa edição, só trailers de outros filmes que vão aparecer dentro do menu. A duração do filme é um pouco longa, 1 hora e 46 minutos. E a classificação para maiores de 14 anos, porque o tema é experiência de vida e contém pedofilia. Não vou falar essa palavra, tá, gente? Porque eu não gosto de falar palavras assim. E abrindo aqui está a arte do disco. Simplesinha essa artezinha. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes. 79% a crítica e 65% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Ele também possui uma arte interna, que é basicamente uma segunda capa. Eu não sei qual que é a melhor, as duas são muito boas, mas até agora eu vou deixar essa daqui, tá? Vou botar aqui de volta. Arte interna, assim, que é uma segunda capa, é meio difícil, porque a gente não sabe qual que você vai deixar no tempo, né? Mas a gente muda, né? Daqui a um tempo a gente muda a capa. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes do filme Confiar.
gonna be some, gonna be gonna be someone. É o Charlie? É, ele tem um trabalho pra amanhã. Que linda a foto dele, ele é um gato. Cala a boca, olha minha mãe. Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Confiar. Agora eu vou contar a sinopse, explicar bastante a história, falar dos personagens e também de tudo que acontece durante esse filme. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistir o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse completa, bem detalhada, que eu vou falar pra vocês do filme Confiar, começando pela sinopse. Então, bora lá começar. A história acompanha Annie Cameron, uma adolescente de 14 anos que vive com seus pais, Will e Lynn, e seus irmãos. A Annie tem uma relação próxima com a família e está vivendo uma fase normal da adolescência. No aniversário dela, seus pais dão de presente um MacBook. A partir daí, Annie começa a passar mais tempo na internet. Em uma sala de bate-papo, ela conhece alguém que se apresenta como Charlie, um garoto de 16 anos. Os dois começam a conversar frequentemente. No começo, parece apenas uma amizade virtual. Charlie conversa com Annie sobre seus problemas, dá conselhos e faz com que ela se sinta compreendida. Com o tempo, porém, a relação fica cada vez mais próxima. Próximo capítulo, Charlie começa a mentir. Depois de alguns meses conversando, Charlie revela que não tem 16 anos. Ele diz que tem 20 anos. Annie fica surpresa, mas continua conversando com ele. Ela acredita que Charlie é alguém em que pode confiar. O problema é que Charlie também está mentindo sobre a sua verdadeira identidade. Na realidade, ele é um homem adulto chamado Graham Weston. Ele está se passando por adolescente para conseguir se aproximar de Annie. Próximo capítulo, o encontro. Sem contar nada aos pais, Annie aceita encontrar Charlie pessoalmente. Ela acredita que finalmente conhecerá o garoto com quem conversava há meses. Quando chega ao encontro, percebe que ele não é o adolescente que imaginava. Mesmo sabendo que ele é mais velho, Annie continua confiando nele. A situação então se transforma em um pesadelo. O encontro termina com Annie sendo vítima de abuso sexual. O filme não transforma o acontecimento em espetáculo, o foco está principalmente nas consequências psicológicas e familiares. Próximo capítulo, a família descobre. Quando Will e Lynn descobrem o que aconteceu com a filha, ficam completamente abalados. Will sente uma mistura enorme de raiva, culpa e impotência. Ele começa a pensar que deveria ter percebido o que estava acontecendo. Também fica obcecado em descobrir quem é o homem que enganou sua filha. Lynn reage de outra maneira. Ela tenta apoiar Annie e ajudá-la a lidar com o trauma. Próximo capítulo. Will tenta proteger a filha. O Will, ele quer encontrar o responsável. Ele procura as autoridades e tenta descobrir a identidade de Charlie. A investigação revela que o homem utiliza a internet para se aproximar de adolescentes. O Will fica cada vez mais revoltado. Ele quer justiça, mas também precisa aprender a respeitar o espaço e o tempo de recuperação da própria filha. Próximo capítulo. O FBI entra na investigação. O agente Doug Tate, interpretado pelo Jason Clarke, ele participa da investigação.
A polícia tenta localizar o homem responsável, mas existe uma dificuldade. Graham sabe esconder sua verdadeira identidade. Ele utiliza a internet para criar uma falsa personalidade e conquistar a confiança de suas vítimas. Próximo capítulo: As consequências para Annie. Uma das partes mais importantes do filme é mostrar que o trauma não termina depois do crime. A Annie passa a enfrentar dificuldades para lidar com o que aconteceu. Ela também começa a se sentir culpada, mas é importante entender, a culpa não é dela. Ela foi enganada por um homem adulto que deliberadamente construiu uma identidade falsa para conquistar sua confiança. Próximo capítulo: o Will fica cada vez querendo vingança. Ele fica cada vez mais obcecado em encontrar o Graham. Ele chega a confrontá-lo, a raiva faz com que Will tome decisões impulsivas. O filme, ele mostra como a situação também destrói emocionalmente os pais. Will quer proteger a Annie, mas precisa aprender que não pode simplesmente apagar o trauma dela com vingança. O tema principal desse filme aqui é que confiar não é apenas sobre um crime cometido pela internet. O filme também fala sobre relação entre pais e filhos, perigos das relações virtuais, trauma psicológico, culpa, apoio familiar, justiça e privacidade e segurança na internet. O título Confiar é muito importante porque a história gira justamente em torno da confiança. Ele confiou em alguém que estava mentindo, e depois do que aconteceu, sua família precisa descobrir como voltar a confiar um dos outros. E o filme ele não termina com o tradicional suspense em que o vilão recebe uma grande punição cinematográfica. O foco está nas consequências. A Annie precisa continuar vivendo depois do trauma. O Will ele precisa aceitar que não pode voltar no tempo para impedir o que aconteceu. E a família precisa aprender a lidar com aquela experiência juntos. Uma das mensagens mais importantes é que os pais podem tentar proteger os filhos de tudo, mas não conseguem controlar completamente o que acontece no mundo. O importante é que quando algo acontece, eles estejam presentes para apoiar os filhos. Curiosidades: Confiar foi dirigido por David Schwimmer, conhecido mundialmente por interpretar o Ross Geller em Friends. Foi seu segundo longa como diretor. O diretor fez questão de escalar uma atriz realmente adolescente para interpretar a Annie. O Schwimmer explicou que queria evitar que o público enxergasse a personagem como uma jovem adulta. O projeto passou por um longo processo de desenvolvimento. Segundo informações de produção, foram escritos cerca de 50 rascunhos do roteiro ao longo de 7 anos. As filmagens aconteceram principalmente em Michigan, incluindo locais em Dexter, Plymouth e na Universidade de Michigan. Liana Liberato ganhou o Silver Hugo de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Chicago por sua atuação. E o filme ele foi inspirado por pesquisas e pelo envolvimento de David Schwimmer durante anos com organizações ligadas à prevenção e tratamento de abuso sexual. Confiar. O filme ele teve um orçamento estimado em aproximadamente 4 milhões de dólares, segundo o IMDb. O filme ele teve um lançamento ilimitado nos Estados Unidos e arrecadou aproximadamente nos Estados Unidos e Canadá 120 mil dólares. Internacional, cerca de 475 mil dólares. E mundial, aproximadamente 595 mil dólares. Ou seja, não foi um sucesso de bilheteria e acabou tendo um desempenho comercial bastante pequeno. Apesar disso, recebeu avaliações positivas de muitos críticos, especialmente pela atuação da Liana Liberato. Vou falar para vocês um dos pontos positivos desse filme. Excelentes atuações, Liana Liberato se destaca bastante, Clive Owen entrega uma atuação muito intensa, aqui aborda o problema importante da internet, mostra as consequências psicológicas do trauma, dá bastante importância à família, uma direção séria do David Schwimmer e evita transformar o assunto apenas em um suspense policial.
Claro que tem os pontos negativos, como é um filme bastante pesado, algumas partes podem ser difíceis de assistir, o ritmo ele pode parecer um pouco lento para quem espera um suspense tradicional, e o final é mais focado na recuperação e nas consequências do que em uma grande resolução policial. Mas na minha opinião, eu vou ser sincero, gente, é um filme muito forte. O que eu mais gosto é que o filme ele não trata o assunto simplesmente como um suspense policial. Ele mostra principalmente como o crime afeta a vítima e toda a família. A atuação de Liana Liberato é um dos grandes destaques. Ela consegue transmitir muito bem a confusão, o medo e a dificuldade de Annie em compreender tudo o que aconteceu. Clive Owen também está muito bem como um pai completamente desesperado para proteger a filha. E também, deixa eu ver se ela tá aqui nesse filme, peraí. Quase que eu esqueci, a Viola Davis, que participa de momentos muito importantes ao ajudar o Will a entender que sua raiva não vai resolver o trauma de Annie. É um filme pesado, mas justamente por isso acho que ele consegue passar uma mensagem importante sobre os perigos de confiar em pessoas que conhecemos apenas pela internet. E a nota que eu vou dar para o filme Confiar é 9. É um filme forte, sério e muito importante, principalmente por mostrar que os perigos da internet não terminam no momento em que a pessoa desliga o computador. O que acontece com Annie afeta toda a família, e o filme mostra justamente essa luta para tentar reconstruir a confiança e seguir em frente. Então é isso, gente, esse foi o vídeo mostrando o DVD de Confiar aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do filme Confiar? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês acham que o filme conseguiu mostrar bem os perigos de confiar em pessoas que conhecemos pela internet? E o que vocês acharam das atuações de Liana Liberato e o Clive Owen? Escreva aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês e a nota que vocês dariam para esse filme aqui. Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente, um grande abraço a todos, eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.